Olá! Mais uma palavra de Deus para colaborar com o seu dia. Vamos abrir em Mateus, capítulo 7, versículos de 22 a 23, que diz assim: Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declarei: nunca vos conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. E vamos falar hoje sobre o tema pelos frutos. Você já vai entender. Mas antes disso, esse texto aqui me fez ficar muito reflexiva esses dias e me trouxe um grande temor no coração para mim mesmo ser analisada nas minhas orações, nas minhas prostrações ali com Deus e buscando, claro, ser tratada por Deus, porque todos nós falhamos, sempre estamos ali errando, falhando em alguma coisa, e eu quero sempre estar ali prostrada diante de Deus, clamando seu perdão, pedindo para que Ele me mostre onde estou errando, onde estou falhando, e juntos eu e meu esposo sempre estamos orando justamente para que Deus venha nos amadurecer a cada dia mais. E esse tema aqui me fez ficar reflexiva, por quê? Porque aqui quando ele fala naquele dia, me trouxe um grande temor no coração. E eu fiquei pensando naquele dia, e eu lembrei dos Salmos, que diz em 96, versículo 13, que diz: porque vem julgar a terra e julgará o mundo, e com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E esse texto sobre o julgamento de Deus, a gente fica, será que já está acontecendo o julgamento de Deus? Aí estudando um pouco de escatologia, nós temos uma base maravilhosa lá, que o nosso amado pastor Fran Jorge foi professor de história, hoje é nosso pastor. Ele sempre analisa muitos tempos, os últimos tempos, e como nós sabemos, estamos vivendo um momento de apostasia. Como diz ali, primeiro vem a apostasia, aí o aparecimento do anticristo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, né? O milênio. Depois do milênio vem o juízo final, que é o grande trono branco. Depois o lago de fogo, enxofre, e no final a Nova Jerusalém. Formatamos essa apostila que temos do último congresso, e até postei nas minhas redes sociais, quem quiser compartilhar, de Gleuma de Nazaré, é só entrar lá que está livre acesso ali para você baixar. E eu reflexiva nesse julgamento final, que é o grande trono branco, e pensando nesse texto aqui, que o julgamento final ele constitui o término do plano da ressurreição e do julgamento de Deus. E lá em Apocalipse 20, dos versículos 11 a 15, eu vou ler só o final, depois lê em casa, versículos de 11 a 15, Apocalipse 20. Eu vou ler só o final do 13, que fala assim: e os mortos foram julgados um por um segundo as suas obras. Ele coloca aqui: os mortos foram julgados um por um segundo as suas obras. Se você vê, são pessoas que estão na segunda morte ali no julgamento do grande trono branco, porque a primeira morte são pessoas que não aceitaram a Cristo quando estavam agora na sua vitalidade e morreram sem aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a base desse julgamento é o Filho de Deus, como diz lá em João 3,18, quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí eu fico pensando, poxa, esse texto de Mateus 7 fala, que era até o momento ali do Sermão do Monte, que Jesus estava
colocando, pregando, né, a sua doutrina. E esse texto aqui fala, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Estão dizendo que eles eram o Senhor, então elas são pessoas que conheciam a Cristo. Aí ela fala aqui, ó, no texto, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expulsado os demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres, em outras versões, muitas maravilhas, né? Então aqui são os dons, mas ele diz aqui, continuando, então lhes declarei, nunca vos conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Outras versões, vós que praticais a iniquidade. Então aqui o julgamento foi pela prática, não foi pelos dons. E em Atos 17, como eu falei, a base desse julgamento é Cristo Senhor, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, a base aqui do trono do julgamento é o Senhor Jesus. E ele expõe aqui que essas pessoas não foram julgadas pelos dons, mas sim pela prática da justiça. E eu fiquei reflexiva, tanto nos trazendo um temor nos dias de hoje mesmo, agora, nesse momento, quanto eles não foram julgados pelos dons, e pelos frutos. E eu coloco aqui, os dons são de Deus para o homem. E não depende da minha capacidade, da minha eloquência. O Senhor, ele dá do jeito que quer, para quem quer, para que for útil para a sua igreja. Não é para mostrar superioridade, nem alisar egos de alguém, né? Muito pelo contrário. Como diz em Tiago 1,17, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Então, o dom vem de Deus. E ele dá e ele as distribui individualmente para cada um, para cada pessoa como ele deseja. Mas aqui, nesse texto, as pessoas não foram julgadas pelos dons. Elas foram julgadas pelos frutos, pela prática má. Como ele coloca aqui em Mateus 7, 22 a 23. Senhor, em teu nome. Essas pessoas conheciam a Deus, mas Deus não os conhecia. Então, elas tinham um dom aqui, esse dom de maravilhas que eu fiquei pensando. Hoje, você sabe, o dom de maravilha, ele vai além da cura, além do milagre. Ele faz com que um morto ressuscite, faz um aleijado ficar de pé. O dom de maravilha, ele anula a ordem natural das coisas. Então, pessoas que têm esse dom, elas com certeza chamam bastante atenção, e a gente vê muitas igrejas lotadas, né, por aí, e a gente vê que pessoas só procurando esse talento nessas pessoas e trocando o princípio de Deus, que é o ser discípulo de Deus, realmente ter o caráter agradável a Deus. E imagine, como eu falei, nos dias de hoje, essa pessoa com esse dom de maravilha. Muitas igrejas lotadas, muitas pessoas têm procurado hoje, muitas pessoas que só têm esse tipo de dom, talentos, até a gente mesmo às vezes se deixa levar pelos nossos talentos. Mas a gente tem que estar sempre diante do trono de Deus para ter um coração humilde e contrito, e ver as nossas falhas, orar a Deus, clamar o perdão e procurar melhorar e crescer, amadurecer, para que nós sejamos agradáveis a Deus. E por quê? Porque o processo do Senhor é um pouco demorado. Você tem que orar, você tem que ter uma busca diária, você tem que buscar o conhecimento, você tem que congregar, né? O Senhor fala sobre bastante fugir daqueles que não congregam. Ele fala para a gente se afastar dessas pessoas.
nós temos que ter ali uma disciplina, né? Não só de estar nos cultos, onde a Bíblia fala que ele derrama sobre nós bênçãos diferentes. Individualmente, em nossas casas, nós recebemos também. Mas na igreja, ele faz obras maravilhosas dentro da nossa vida. Porque a palavra de Deus é pregada. A voz de Deus é ouvida por você. E a gente pensa que não precisa desenvolver a nossa salvação muitas vezes quando a gente tem conhecimento. E tem que desenvolver, porque no passo de Deus, a gente tem a entrada pela porta, que é o Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, a base da justiça do trono de Deus é a entrada de Jesus, ali naquele julgamento, de estar julgando a segunda morte, aqueles que morreram sem Cristo. Então começa assim por Cristo Jesus e depois tem um processo de santificação, que não é da noite para o dia, é passo a passo, até aquele dia que começa, como estamos nos últimos dias, estamos num tempo de apostasia, depois virá o arrebatamento. Ou também podemos, como seres humanos, poderá chegar o dia da nossa morte também. Então, começa nesse processo de início que o Senhor Jesus nos justificando, limpando os nossos pecados, e começa o processo de santificação. E aqui ele fala claramente sobre isso, que eles não foram julgados pelos judeus, mas sim pelas mais obras. E Filipenses 2:12 fala, Paulo fala para nós, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém na minha, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a salvação com temor e tremor. Temor é um sentimento de respeito e reverência pela prática da doutrina. E diz em Hebreus 18, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, que é esse favor imerecido de Deus, a morte na cruz do Calvário, o sangue de Jesus derramado pela minha vida, pela tua vida, por amor de toda a humanidade, essa oportunidade maravilhosa que temos de conhecer a Deus. E ele completa aqui, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele tem uma chama que ela te mostra quem você é e o que Deus vai tratar em você. Mas é uma chama maravilhosa, não é uma chama de fogo que queima, que dói. É uma chama que vai queimando por dentro e vai trabalhando em seu coração para fazer você amadurecer na presença do Senhor. Então, nesse texto de Mateus, eles foram julgados pelas obras. E antes do texto, no versículo 20, a gente está no versículo 22, 23, mas no versículo 20 ele fala, portanto, pelos frutos vos conhecereis. Então, ele já estava dando a dica. Não é pelos dons, pelo talento, pela sua voz eloquente ali quando canta, por tocar a bateria com uma técnica maravilhosa ou por outros dons, mas sim pelos frutos. E diz no 21, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, o que Deus quer de nós? Que venhamos a praticar a palavra de Deus. Como eu falei, nunca ninguém é perfeito, não há um justo sequer, mas nós vamos estar sempre clamando a Deus, congregando, estando debaixo da nossa liderança, daquela congregação que Deus lhe colocar para sermos obedientes, sermos fiéis, né? Esse é o passo que Deus quer, porque o processo de Deus começa com a justificação, mas nós temos que desenvolver o nosso caráter, temos que mudar por um caráter agradável a Deus. Por isso que a conversão, você muda de rumo, você está indo para aquele princípio que vamos dizer, desse sistema que nós vivemos, você vai mudar para o sistema que vem do céu, do trono de Deus para a sua vida. E a Bíblia fala que nós temos que nos esforçar essa santificação. Sem santidade ninguém verá Deus. Então eu termino aqui colocando no seu coração e no meu coração que Deus, ele se agrada muito, como ele diz, fala em Mateus 3:8, dê frutos que mostrem arrependimento. Então, não somos conhecidos pelos nossos talentos,
não somos diante de Deus conhecidos pela nossa eloquência, pelo nosso ministério de dons de profecia, dom de milagres, de cura. Isso são de Deus para o homem, mas o fruto é do homem para Deus.